É isso aí, gente. Mais um vídeo aqui, Thiago Sattler trazendo para você. Hoje nós vamos falar de coisa importante. Por que que os brasileiros estão indo embora de Portugal? Fica até o final do vídeo aqui para você saber por quê e você já se prevenir para você não ser mais um a ir embora de Portugal, tá bem? Vem comigo! Vamos lá falar sobre isso, que é uma coisa, infelizmente, é triste, né? A cada dia que passa, muita gente indo embora e às vezes falando mal, né? E vamos partir do início aí, por que que muitos de nós brasileiros deixam a nossa pátria amada aí para poder procurar um outro país, né? A maioria das vezes, né, no meu caso, a gente vem buscando uma qualidade de vida um pouco melhor para a gente, para nossa família. E conhecer um pouco também, né? Sair daquela caixinha, ver as coisas por fora, ver como que é viver fora. Como eu já falei em outro vídeo aqui, eu tive a oportunidade de trabalhar fora do país, conheci alguns países, eu trabalhei em 3 continentes aí a bordo de um navio de cruzeiro, que abriu os meus horizontes, de ter uma curiosidade, de buscar ter vontade de viver, de ter uma vivência diferente, né? Em outro país, por tudo sim, que eu tive a oportunidade de conhecer e ver, me deu essa vontade e eu realizei vindo aqui para Portugal. O que eu vejo de muitos, né, dos nós brasileiros, principalmente, que é o nosso foco aqui, chegam aqui em Portugal buscando o quê? A qualidade de vida, gente. O que nós temos aqui comparando-se ao Brasil? A segurança, o acesso à saúde, educação, a qualidade de vida no geral, sabe? De modo bem global, assim, eu posso falar que a maioria de nossos compatriotas aí, os brasileiros, vem para cá buscando uma qualidade de vida melhor. E muitas das vezes as pessoas deixam, mesmo tendo bom salário no Brasil. No meu caso, eu não tinha, né, problema, graças a Deus, eu não tive problema financeiro no Brasil, eu não pagava aluguel, morava, né, na praia, tinha qualidade de vida boa e vim para Portugal. Como todo mundo também, às vezes tem a mesma qualidade de vida, melhor, muito melhor do que eu tive, ou às vezes um pouco inferior, e quer sair também do seu país para poder buscar alguma coisa melhor do que a gente já tem. Só que o que vem acontecendo, né? Todos nós temos uma vontade de melhorar, do ser humano, né? É normal essas atitudes. Mas o que vem acontecendo? As pessoas querem sair do país e muitas das vezes não pesquisa, né? Não faz uma pesquisa, vem sendo iludido por muitos youtubers aí que vem falando as coisas erradas, vem falando que, como eu falo, né? Cara pula dentro de uma piscina fria, a água tá gelada, 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 chega os amigos, aí, como é que tá a piscina? Pô, vem que a água tá quentinha, vem que tá gostoso. Mas é mentira. Então, muito dos youtubers é o que vende, infelizmente, é o que dá ibope para os caras, é o que dá visualizações, é o que dá inscrições para os caras, é viver o sonho de viver em Portugal, o sonho de viver nos Estados Unidos, o sonho de viver em qualquer outro lugar do mundo aí que nós brasileiros queremos sair do país. A gente vai fazer uma lista aí de países, de lugares que a gente quer conhecer. Muita gente vem para Portugal, principalmente pelo idioma, embora tem culturas completamente diferentes, mas muita gente vem para Portugal por essas questões também do idioma, que tem uma facilidade. Mas voltando ao assunto da propaganda enganosa. Muita gente vem publicando, fazer compra no supermercado, aqui isso é barato, que aquilo é barato, que no Brasil é roubo, que aqui é barato, que aqui é bom, que aqui é isso, que aqui é aquilo. E as pessoas acabam vindo iludidos com muita coisa aqui em Portugal, e que chega aqui a realidade é diferente. Vamos dar exemplo, se eu comprava, né, na época que eu cheguei aqui, 1 quilo de arroz eu comprava por 60 cêntimos, 65 cêntimos. Hoje, barato aqui que a gente paga, na promoção tá 89 e 1 euro, vamos colocar assim, de 89 a 1 euro. Dependendo do arroz que for comprar, até mais caro. Isso estou colocando do arroz mais barato. Por causa da guerra, de tudo que vem acontecendo. As coisas aumentaram o preço. Mas mesmo assim, se a gente for falar em questão do valor, né?
Ah, 1 euro, a pessoa já imagina, R$ 1. Aqui no Brasil eu pago R$ 10 o quilo do arroz. Mas a gente não deve ver dessa forma. Mas mesmo assim, as pessoas ficam iludidas com aquilo tudo que está sendo mostrado na internet. Supermercado com muita variedade, com muita coisa bonita, colorida. E as pessoas vêm enfeitando, vêm imaginando que chegar aqui vai ser fácil, que vai ter uma qualidade de vida boa, que vai ficar rico. Muita gente vem para cá com o pensamento de ficar rico. Vai chegar aqui em Portugal, vai ficar rico, vai ficar milionário, vai ganhar muito dinheiro, vai fazer isso. E às vezes a pessoa se depara com a realidade. Por quê? Qual que é a realidade mesmo em relação a Portugal, que é a minha experiência, né? Você vai chegar aqui, como eu cheguei, eu fiz da pior forma possível, porque eu vim como turista. Eu falo mais uma vez, já falei inúmeras vezes aqui nos meus vídeos, não aconselho ninguém a vir para Portugal como turista. Hoje nós temos uma facilidade, né? Quem está vindo para cá tem a facilidade de buscar o visto de emprego. Já consegue pegar o visto de trabalhador para procurar uma oportunidade de trabalho. Tem um tempo hábil para procurar ter um trabalho. Já tem empresas fazendo contrato com brasileiros aí antes de chegar aqui em Portugal, que é muito bom. Então venha da forma certa. Mas vamos voltar aqui na minha realidade. Chegar aqui como turista, eu tive que procurar alguém para poder me levar para fazer o número de contribuinte. Hoje em dia tem muita gente desonesta aí que está cobrando para poder fazer isso. Ou seja, você já vai chegar gastando dinheiro para pegar a documentação. Você faz a manifestação de interesse, que é a única via para quem vem dessa forma. A manifestação de interesse hoje, você faz online, você envia a documentação, nada disso vai ser visualizado, mas você vai só enviar essa documentação para o CEF, para eles agendarem uma entrevista no CEF para saber o que você tem. Olha, já estou trabalhando, eu tenho casa, estou vivendo aqui, estou pagando imposto, estou certinho, para o CEF falar sim ou não para você poder residir no país, que vai te dar a autorização de residência. É um documento tão sonhado. Só que esse processo não é tão simples como eu estou falando. É muita gente para poder fazer essa solicitação a manifestação de interesse. E o que acontece? Em média, o tempo para você fazer essa entrevista lá no CEF está de 2 a 3 anos. Teve gente que falou, esses dias um grande amigo falou comigo, ô Thiago, teve um conhecido que fez com 1 ano e 3 meses. Falei, sorte, se deu bem, né? Adiantaram o processo dele, ou teve desistência, alguma coisa aconteceu, mas em média eu vou falar, vamos colocar 1 ano e meio a 3 anos, 2 anos, vamos colocar 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos. Então é muito tempo que você tem que chegar aqui preparado para isso. Aí entra no nosso caso, eu sou motorista de caminhão, eu tenho 10 anos de experiência, 20 anos de experiência no Brasil, eu quero chegar em Portugal e já vou ter emprego como caminhoneiro? Infelizmente não vai. O que acontece? Para você pegar a carta de condução portuguesa, você tem que ter autorização de residência. Com a autorização de residência, você vai lá no IMT, vai entregar a sua carteira do Brasil, em resumo, tá bem? Vai entregar a sua carteira do Brasil e vai pegar a carteira de condução aqui de Portugal. Uma vez que você pegou a carteira de condução em Portugal, você tem obrigatoriamente, dependendo da categoria que você tem e foi aceite aqui em Portugal, você vai pegar, por exemplo, motorista de caminhão, já fez a carta para o caminhão, ele vai pegar a carteira de caminhão, já pegou a E, né? C mais E, que no caso o caminhão e a carreta. Você vai ser obrigado a fazer o CAM. Então, curso de aptidão do motorista. É obrigatório aqui, para você depois começar a correr atrás do trabalho, para você começar a exercer atividade remunerada. Isso tudo que eu estou falando em resumo aqui demora bastante. O meu processo já tem 9 meses que eu estou no processo de troca de carta de condução. Eu passei agora na C, eu tive que fazer primeiro o curso de mecânica, depois eu fui fazer a prática da categoria C, onde eu já passei. Agora estou fazendo a categoria C mais E, que não seria o articulado, e fazer o CAM. Depois tem que buscar o cartão tacógrafo, tudo dinheiro e tempo que demora. Então as coisas não são fáceis. Eu falando essa questão para a gente aqui do caminhão. E o que vem acontecendo? Muitos brasileiros vêm com família, vêm com mais gente, e às vezes não traz o dinheiro, né? E
chega aqui, por exemplo, traz um dinheiro para ficar 2 meses, 3 meses e não consegue trabalho, que mesmo assim, como eu falei no vídeo anterior, se você não viu, dá uma olhadinha no vídeo anterior aqui, que eu dei uma dica muito importante sobre a legalização aqui, até mesmo uma forma para te ajudar no mercado de trabalho, que é a equivalência do seu diploma. As pessoas chegam aqui e vão procurar emprego, e não tem emprego, e começa a trabalhar, o mesmo vou dar exemplo, como eu falei no último vídeo, eu sou administrador lá no Brasil, e aqui só vou ter subemprego, só vou conseguir trabalhar, não menosprezando que todo emprego é digno, tá bem? Deixar bem claro. Vou trabalhar no restaurante, vou trabalhar numa fábrica, vou trabalhar numa obra. Eu nunca fui de trabalhar dessa área, né? No Brasil eu sou administrador, no Brasil eu sou doutor, no Brasil eu sou caminhoneiro, eu ganhei bem, eu vim para cá para poder passar fome, ganhar salário de fome. Eu já vi muita gente falando isso. O salário aqui em Portugal, gente, salário médio aqui é 735, 760 euros. A média salarial 800 euros, 880, né? Então, você tem que vir preparado para isso. Você tem que mudar o padrão de vida que você tinha no Brasil para você chegar aqui, até você buscar o seu objetivo, chegar onde você quer, você tem que estar preparado emocionalmente para isso. Então, tudo assim que eu tenho a falar de Portugal com a minha experiência, eu amo Portugal hoje, gosto das coisas, respeito muito os portugueses, já passei por coisas aqui que eu não desejo para ninguém, principalmente por parte de brasileiros, safados que vêm para cá fazer coisa errada, é muito vergonhoso para a gente. Então, às vezes, as pessoas chegam para cá e achando que é uma coisa e chega aqui e depara com uma realidade diferente. É como nós chegamos na casa de alguém pela primeira vez. A gente não pode chegar abrindo geladeira, né? Vou dar um exemplo disso. Então, muitos dos nossos compatriotas estão chegando aqui já metendo o pé na porta, já abrindo a geladeira, vendo o que tem, achando que manda. Não é assim. E ficam frustrados, né? Porque não conseguem arrumar trabalho. Aquele pouco dinheiro que trouxe para se manter aqui, o dinheiro acaba. E hoje a busca de pessoas, né? Infelizmente, tem muito brasileiro passando fome, passando necessidade aqui, querendo repatriação, né? Fazendo pedido de repatriação lá no consulado brasileiro para poder voltar para o Brasil, que não tem condição de pagar passagem. É triste a gente ver isso. Por quê? O que eu tenho a dizer em relação a tudo isso? Infelizmente, é o despreparo. Então, é uma coisa que eu tenho falado sempre aqui no canal. Venha para cá. Se eu indico as pessoas para vir para Portugal, indico por questão de qualidade de vida, que é muito bom, segurança, tudo. Meu filho vai passear pela escola, a escola é alto padrão, coisas que não tinha nem no colégio particular aí no Brasil, onde ele estudou, nas escolas que ele estudou. Então, tem muita qualidade de vida aqui, sabe? Vale muito a pena vir para Portugal. Mas antes de vir, você já está aqui na internet vendo esse vídeo, já pesquisa, começa a pesquisar como é que funciona a questão da documentação. Como eu falei, tem muita gente aqui que se tornou profissional nisso, tanto o cidadão português quanto o cidadão brasileiro, se profissionalizou em ganhar um dinheirinho do imigrante, que chega para tirar um documento a 50, 70, 100 euros que estão cobrando da pessoa para fazer coisas simples. Eu vou no contabilista, eu quero fazer o NIS, o número de contribuinte. O cara vai lá, até um contador, vai lá e cobrar quanto que é, 40, 50, 60, 70, 100 euros. É de acordo com o bolso do freguês, eles enfiam a mão. Então, para você não passar por isso, pesquise, se programe, faça uma programação certinha. Olha, quanto tempo eu vou conseguir manter lá em Portugal se eu não arrumar emprego? Eu vou levar um dinheiro pelo menos para ficar 1 ano. Quanto que é a média de renda para onde eu vou morar? Eu vou morar em Viseu. Eu vi um vídeo lá das pessoas falando que Viseu é o melhor lugar para viver em Portugal. Qual que é o custo de vida em Viseu? Qual que é a média de aluguel em Viseu? Qual é o mercado de trabalho em Viseu? Onde que eu vou trabalhar? Eu vou conseguir trabalhar na minha área? Então, são questionamentos que eu passo para vocês, para você, né, principalmente. Por quê? Para você pesquisar, para você investigar, para chegar aqui preparado. Porque é muito triste para nós brasileiros ver pessoas do nosso país, não independente, até pessoas de outros países passando necessidade aqui. E muitas das vezes, mesmo eu estando aqui, eu vejo lá, eu não tenho condição de ajudar. Se eu tivesse condição de ajudar, com certeza eu ia ajudar as pessoas. E é uma das críticas que eu faço também. O nosso povo
se fosse unido, né, todos os brasileiros de bem, né, os que não prestam é igual amigo que não presta, faca que não corta, se eu perder, pouco importa. Então, assim, pessoas que não importam, que não estão nem aí, isso não faz falta, tomara que cada vez mais vá embora mesmo. Agora, pessoas de bem, que vêm para cá, se a gente pudesse, se tivesse essa união das pessoas se ajudarem, não teria esse problema que a gente enfrenta hoje. Então, assim, a gente vê muitas vezes o brasileiro falando mal do país, falando mal da pátria, né? Olha, o Brasil é violento, que lá não presta. Mesmo assim é ruim a gente falar mal do nosso país. A gente tem que valorizar o que é nosso. E o país o nosso país é um país muito rico, é um país muito bom. Infelizmente eu busquei outra oportunidade, né, para poder sair do meu país, para ter uma qualidade de vida um pouco melhor com minha família, e é o que eu busco. E aqui no final do vídeo agora, eu vou primeiro chamar você para poder curtir, para ser participante aqui no meu canal, se inscrever aqui para ver mais vídeos. E vem comigo, vem participar dessa caminhada, se programe para chegar aqui, e se dar bem, para correr atrás dos seus objetivos. E veja a minha experiência, das coisas que eu tenho passado, veja outros canais também. E vamos nessa, vem nessa caminhada comigo aqui. Por quê? Porque o Thiagão chegou aqui, já vai fazer 4 anos. Agora que eu estou conseguindo correr atrás dos meus objetivos, desfiz muita coisa errada que estava envolvido aqui, que infelizmente tive contato com algumas pessoas que estavam por outros caminhos. Estou mantendo meu ritmo aqui, meu caminho, para poder fazer as coisas certas, com felicidade, que é o que eu busco, tá bem? Então vem comigo. Participa comigo aqui com o Thiagão, que daqui a pouco vai vir muito mais coisa boa. Infelizmente eu tenho que trazer alguns assuntos assim, que é para poder ajudar as pessoas que realmente estão querendo vir para cá e fazer as coisas como deve ser, tá bom? Beijo no coração, Thiagão. Até a próxima aí, hein?